Bom dia, gente. Tudo jóia com vocês aí? Agora são 10 horas e mais 50 minutos. Daqui a pouquinho estaremos conversando com o secretário de Obras e Serviços Públicos, também vice-prefeito da cidade de Taubaté, o Oliveira Neto, estará conversando com a gente aqui hoje no canal Bate-Papo Vale. E é claro, você vai poder participar, mandar aí a sua demanda, de repente, do seu bairro, aí você está precisando de algo aí no seu bairro, né? Então, a prefeitura não consegue estar em todos os lugares, assessores não conseguem estar em todos os lugares, os secretários, enfim. Então, é claro, a sua participação é muito importante para a gente poder conhecer mais, é claro, o secretário que estará conversando com a gente hoje vai também poder saber sobre essas questões aí, de repente, no seu bairro, esteja precisando de algo, de repente, aí uma limpeza na sua praça, de repente, o asfalto aí está precisando uma recapeada, enfim. Então, você vai poder enviar aí a sua demanda do seu bairro aqui para o nosso canal Bate-Papo Vale. É claro, a gente vai passar para o secretário que estará conversando já com a gente. Estamos aí iniciando antes aí a nossa live, porque a gente vai falar dos nossos patrocinadores, falar também de você que está aí do outro lado, sempre aí participando com a gente também, enfim. Então, super bacana ter a sua participação conosco aqui no canal Bate-Papo Vale, tá certo? A gente agradece aí aos nossos patrocinadores, agradecendo a Birili Consultoria. Então, se você ainda não conhece a Birili Consultoria, gente, vale a pena você dar uma chegada ali na Birili Consultoria, que fica ali próximo ao supermercado Alcinda, ali na Baronesa. Então, se você quiser conhecer o trabalho, é claro, da Birili Consultoria, então é só você ali tomar um cafezinho com o Birili, porque, gente, a Birili Consultoria trabalha com consultoria jurídica, empresarial, imobiliária, ambiental e rural. Tudo para legalização e aprovação do seu empreendimento. Empresa especializada em incorporação de áreas, projetos e aprovação de loteamentos de médio e alto padrão. Loteamentos rurais e empreendimentos Minha Casa Minha Vida. A Birili Consultoria, gente, qualidade e credibilidade é na Birili Consultoria. Quer saber mais? Você pode ir lá, então, tomar um café com o Birili, lá na Avenida Escolástica Maria de Jesus, número 527, na rotatória ali do campo da Baronesa, né? Sabe aquele campo que a meninada jogava no final de semana e bola? Hoje em dia o pessoal não está jogando mais lá, porque o campo tá ruim, né? Mas enfim, então ali no campo da Baronesa, próximo ao supermercado Alcina, do lado da Farma Popular, então está ali então a Birili Consultoria. E a gente agradece também a Equilíbrio Equitação e Ecoterapia lá em São Luís do Paraitinga, nosso amigo Hélio Tibúrcio e também a Franciele Presunto. Se você precisa, de repente, de uma terapia, né? Então, terapia com cavalos, gente, é super importante. Se você não conhece esse trabalho, vale a pena entrar em contato com o pessoal lá da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia, que lá eles vão dar um atendimento super bacana para vocês. E, é claro, se você quiser ligar antes para conversar com o pessoal lá, você pode, então, entrar em contato pelo 12 997 32 6591 ou 12 997 84 2431. Então, é o telefone da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia. Vamos saber como é que está o nosso áudio aqui no Facebook, gente? Deixa eu abrir aqui o Facebook para saber como é que está aqui, então, a nossa live. Vamos colocar aqui para ver como é que está aí o áudio da nossa live. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. O áudio está perfeito e eu vou até aproveitar, gente, já publicar aqui com o pessoal dos grupos que nós temos aqui na cidade de Taubaté. Eu vou divulgar aqui, no Divulga Tudo e mais um pouco Taubaté, Muda Taubaté, Fala Taubaté, Parque Aeroporto Taubaté, divulgue seu trabalho aqui Taubaté, Taubaté Problemas e Soluções, divulga Taubaté. Temos também aqui o Palanque do Povão, tem Uma Nova Taubaté. Esse grupo aqui é velho, viu, gente? Taubaté de Peixoto, temos aqui também, tem o Renova Taubaté, Taubaté Precisa Mudar, Renova Vale do Paraíba, Autônomos Taubaté, Escola Urbano, temos também aqui o WhatsApp Taubaté, Taubaté Não Quer Mais Corrupção, temos aqui também Anúncios Taubaté e Região, tem o Taubaté Viva, deixa eu ver outros grupos aqui, Resgatando o Taubaté Ontem, Hoje e Sempre, temos aqui, deixa eu ver outros grupos que nós temos aqui, Taubaté Vale do Paraíba, temos o Taubaté em Debate Grupo, um abraço à nossa amiga Renata Cobra. O que podemos fazer para melhorar Taubaté? A nossa amiga Lê Rodrigues. Enfim, são os grupos que estarão conosco hoje aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Temos também o grupo Taubaté e Região. Enfim, mais de 10 páginas aí no Facebook que estará conosco aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E terminando essa entrevista aqui hoje com o secretário de Obras e Serviços Públicos, né? E também vice-prefeito da cidade de Taubaté, o Oliveira Neto, Coronel Oliveira Neto. Então nós estaremos, é claro, aí no YouTube para você poder assistir depois, que muita gente assiste as nossas entrevistas depois, né? Lá no YouTube, @canal Bate-Papo Vale, YouTube, @canal Bate-Papo Vale. Temos mais de 693 entrevistas, gente, que nós já realizamos no canal Bate-Papo Vale. Se você quiser conferir algumas lá, está lá no nosso canal para você poder assistir
as entrevistas que nós já realizamos aqui no canal Bate-Papo Vale. Deixa eu colocar aqui no Facebook, já estamos ao vivo. Vamos colocar aqui, estamos ao vivo, só aguardando aqui o secretário chegar para poder conversar com a gente. Deixa eu postar aqui prontinho. Agora só aguardando então aí a chegada do secretário para poder conversar com a gente. E a gente tem uma pauta super bacana, gente, falando dos problemas da nossa cidade de Taubaté. E é claro, se você, de repente aí no seu bairro, está necessitando de alguma melhoria, então a gente vai conversar com o secretário para a gente poder entender os trabalhos que estão sendo feitos aqui na cidade de Taubaté. O pessoal já comentando aí, tá no sofá bom aí, tá, gente? O sofá tá bacana aqui, viu? Bacaninha mesmo, sossegado, para a gente poder então fazer entrevista com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Oliveira Neto. Só estamos aguardando aqui a chegada do secretário para a gente poder conversar aqui no canal Bate-Papo Vale. Gente, ó, e essa semana são várias entrevistas que nós tivemos aí então durante a semana. Na verdade, cada dia tem uma entrevista. E na quinta-feira, gente, eu quero publicar para vocês que nós teremos uma entrevista, né? Super bacana para falar a questão do Dia do Abraço. Porque quinta-feira é Dia do Abraço. Mas você sabe a importância deste um gesto tão singelo, que é um abraço, faz tanto efeito aí no seu dia. Então, a gente vai poder conversar, então, no dia 22, quinta-feira, com a psicóloga que estará conversando com a gente no canal Bate-Papo Vale. E, é claro, vai ser muito bacana também ter a sua participação. Muita gente, né, tem esse receio de poder abraçar os amigos, aquela coisa toda, né, gente? Mas é muito importante. E, é claro, para você saber essa importância de ter um abraço, você vai poder conversar com a gente aí na quinta-feira, Dia do Abraço, e a gente vai conversar, então, com a psicóloga Rafaela Lourenço aqui no nosso canal. E, é claro, vai ser muito bacana ter a sua participação, tá certo? Estamos aguardando, então, o secretário chegar aqui para poder conversar com a gente. E, é claro, se você tem alguma demanda, a gente pode mandar aí um abraço ao Calil. Ao Calil aí, um abraço, Calil. Nós estamos aí na Prefeitura Municipal de Taubaté e a gente vai conversar com o secretário. Já já ele aparece aí, viu? Já já ele aparece, porque a gente está marcado 11 horas, então faltam 3 minutinhos. Só que a gente sempre abre as nossas lives para a gente poder falar dos nossos patrocinadores, falar também das pessoas que serão convidadas durante a semana. Nós temos convidados até sexta-feira, gente, só que a cabeça está falhando aqui, não lembro quem que é amanhã e quarta-feira. Eu sei que quinta-feira é Dia do Abraço, isso eu sei. E também na sexta-feira, às 15 horas, estaremos conversando com o nosso amigo, o mestre Kleber Souza, que estará conversando com a gente aí na sexta-feira para a gente conhecer a história aí do mestre de Kung Fu, o Kleber Souza, que estará conversando com a gente aí na sexta-feira. O secretário já chegou, vai tomar uma aguinha, porque, gente, tá quente, viu? Amanheceu geladinho, mas já tá quente, viu? Já tá quente e com certeza tome bastante água, viu, gente? Bastante água mesmo, que é muito bom aí para você, é claro, poder se hidratar, que a gente sabe que ficar no calor, gente, sem água, aí é meio complicado, né? Mas, enfim, já estamos aí, o secretário já está chegando aqui para conversar com a gente poder entender um pouquinho mais aí a sua pasta, né? A Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Coronel, já pode sentar aqui, seja bem-vindo. Está aqui, gente, chegando aqui o secretário de Obras e Serviços Públicos. Como é que vai? Coronel. Tudo bem? Tudo bem, Coronel? Tudo jóia? Bem, graças a Deus. Então, gente, se você quiser participar com a gente, fique à vontade, pode participar, mandar a sua mensagem, né? Por que a gente está trazendo os secretários para conversar com a gente? Porque, gente, quando um secretário vai participar de alguma entrevista, ele fica lá em questão de 5 minutos só para responder, de repente, tem algum problema em tal bairro, a gente chega lá na estiva lá, então só faz isso, vai lá, faz a conversa, mas não sabe, na verdade, o trabalho que o secretário, então, faz, cada secretário faz na sua administração. E até aproveitando, secretário, mais uma vez, quero agradecer a sua assessoria de comunicação, nossa amiga Márcia está aí assessorando a gente também, enfim, quero agradecer a sua participação conosco no canal Bate-Papo Vale. A gente que agradece a oportunidade, é sempre bom ter essa chance de conversar com o cidadão, de conversar com as pessoas, para que eles entendam, né? O primeiro que a gente está fazendo, segundo até as nossas dificuldades, né? E a gente possa ter esse feedback do que está acontecendo, dos problemas que vocês estão enfrentando aí na rua, e é bom que a gente saiba de tudo isso, né? Então, gente, pode participar com a gente, pode mandar aí a sua questão, nosso canal facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. Temos aí mais de 16 páginas acompanhando aí o nosso canal, a nossa entrevista de hoje. Então, você pode mandar a sua questão aí no nosso canal, tá certo? Secretário, para a gente poder começar, né, desde o primeiro momento aí que o senhor assumiu a Secretaria de Obras e Serviços Públicos aqui na cidade, quais ações que já foram realizadas aqui na nossa cidade? Bom, a primeira coisa que nós fizemos, né, quando a gente assumiu,
a gente viu que existia uma dificuldade muito grande da gente identificar problemas. Existiam vários contratos que a gente tinha que rever, né? A prefeitura não é segredo para ninguém, a prefeitura está passando por dificuldades financeiras. E a primeira coisa que foi feita efetivamente foi uma reanálise de todos os contratos que nós tínhamos nas duas pastas. Para quem não sabe, eu assumi a pasta tanto de serviço público quanto de obras. Então, nós fizemos esse reajuste desses contratos e, com isso, a gente conseguiu economizar recursos e que garantia a melhoria do serviço com esses recursos que economizaram, sem que a gente tenha que buscar mais recursos nos cofres públicos. Foi a primeira coisa. A segunda coisa foi reajustar a parte de RH. O que acontece? Existiam pessoas que estavam trabalhando pouco, vamos dizer assim, em funções que não eram tão necessárias, um número tão grande de pessoas, e funções que faltavam muita gente, né? Principalmente as mais difíceis, né? O pessoal, assim, onde mais precisava de gente não tinha, ou tinha pouco, e lugares que não precisava tanto tinha bastante gente. Então nós fizemos uma reestrutura na parte de RH e isso fez com que maximizasse o serviço bastante. É lógico que isso daí não foi feito do dia para a noite, foi mediante a gente analisar tudo que estava sendo feito e etc. Conhecer as pessoas, conhecer os serviços, e com isso a gente está tendo retornos. De lá para cá a gente está melhorando bastante o serviço fazendo isso. Tá, então, gente, algumas questões a gente conversando com o secretário de Obras e Serviços Públicos na cidade de Taubaté, o nosso amigo, então, o secretário, o Coronel Oliveira Neto. Estamos falando aí sobre a sua pasta aqui na nossa cidade de Taubaté. E, secretário, quais obras aí estão em andamento atualmente aqui na nossa cidade? Olha, nós temos várias obras em andamento, né? Mas, assim, as que são mais impactantes, que a gente está praticamente finalizando, uma foi o buraco lá do Morisco, né? Que engoliu a rua toda. Deu bastante trabalho para quem acompanhou, quem viu as fotografias do local, viu que o buraco é um túnel, né? Parece que passa um carro lá dentro. Parece o Tatuzão lá de São Paulo. Parece o Tatuzão de São Paulo. Então era um negócio meio complicado, né? Mas a gente finalizou a obra, a gente refez o encanamento, aquele local não vai ter mais problema. E a gente refez a rua, né? Fizemos a sarjeta toda, foi feito o asfalto. E agora nós estamos finalizando a reconstrução dois muros de casas foram afetados, que a gente refez, e uma casa, a metade dela caiu, efetivamente. Então nós estamos reconstruindo essa casa, né? A gente está finalizando isso daí. O outro grande problema que nós tivemos, assim, mais emergencial, era o da estiva, né? Para quem acompanhou também, da Antônio Filadélfia, né? Foi o mesmo tipo de encanamento, eram tubos ármicos. Para quem não conhece, tubo ármico é um tubo de metal, foi instalado há mais de 30 anos no município, e às vezes ele cede, ele tem um problema. Então a gente demorou lá uns 3 meses, mais ou menos, para conseguir resolver. Agora já está finalizando, a tubulação foi refeita, a parte de asfalto está finalizando, a gente vai entregar essa obra o mais rápido possível. O terceiro ponto bastante preocupante, que isso daí já vem há mais tempo, já faz uns 2 anos, lá da Independência, do Antônio de Queiroz. É o Portal da Mantiqueira, isso não? Não é do Portal. Do Portal da Mantiqueira já estava acontecendo também, já fazia bastante tempo que estava tendo problema, a gente já está finalizando. Mas esse já estava num planejamento, já estava numa programação, a gente só deu continuidade. Essa da Antônio de Queiroz uma que rompeu. Eu Sabesp, lá, acho que a antiga Vinac, não, o negócio da Volkswagen tem. Isso, lá perto. Essa daí, o que acontece? Há uma discussão até judicial da responsabilidade, né, pelos laudos que foram feitos pela prefeitura e pelo acompanhamento que a gente fez. Aquilo foi decorrente de um rompimento de um encanamento da Sabesp. Então, as casas em si, a gente vai ter que aguardar uma decisão jurídica. Mas a rua a gente já está refazendo, né? Faz 2 anos, mais ou menos, que está rolando isso daí. A prefeitura faz, mas não faz, arruma, mas não arruma. Então, falando, não, vamos resolver esse problema. E também já estamos finalizando para o próximo mês. Secretário, tem outros bairros aí que a gente tem que estão, deixa já a malha asfáltica, por exemplo, o bairro das Frutas, Marlene Miranda, São Gonçalo, enfim. Algum desses bairros aí está necessitando de uma recapeada, uma coisa assim.
que está no planejamento da prefeitura em relação às vias, os bairros aqui da nossa cidade em relação à manta asfáltica? Nós temos alguns orçamentos já feitos, já montados, né, que a gente vai seguir agora por os trâmites do processo. Nós temos várias emendas parlamentares, normalmente de deputados estaduais e federais, para essa finalidade, que também a gente vai seguir esse cronograma. E a gente está fazendo uma priorização de acordo com, primeiro, o fluxo de veículo, a importância comercial da via, né? A gente precisa dar escoamento para a nossa logística, vamos dizer assim. E é difícil de falar todos os bairros, todas as ruas aqui, até porque a lista ela é grande, mas a gente está bem atento nisso daí. E, além disso, a gente está desenvolvendo projetos para buscar recursos externos. A maior parte desses recursos vem do governo estadual, né? Então, a gente, quarta-feira, nós faremos uma palestra para várias pessoas nossas, das nossas secretarias, no tema de planejamento estratégico voltado à gestão de projetos e captação de recursos. Porque a gente está investindo no treinamento do nosso pessoal para que a gente desenvolva projetos. E quando eu falo desse tipo de projeto, não é projeto de engenharia em si, mas projetos de execução, projetos de busca de recursos. Hoje o governo federal e o governo estadual, ele só, quando a gente vai falar com o deputado, quando a gente vai buscar junto até o executivo, eles querem os projetos. E o que são os projetos? É você dizer o que você quer, para que você quer, quanto tempo vai durar, qual é o cronograma de obra, qual é o benefício que vai ter para isso daí, quem que vai acompanhar, e ter todas as informações. Parece fácil, mas em relação a alguns problemas da prefeitura não é tão fácil assim. Então a gente vai fazer essa palestra e em seguida a gente vai fazer um curso de imersão para que essas pessoas consigam, para que a gente consiga fazer o que a gente chama de nivelamento técnico. O que é? Ensinar ou treinar o nosso pessoal para falar a mesma língua que o governo federal fala, a mesma língua que o Estado fala, mas a gente às vezes sente que aqui na prefeitura não está falando a mesma língua. Então a gente tem que fazer esse nivelamento técnico, treinar esse pessoal. A gente vai dar uma palestra de incentivação inicial, né? E depois, assim que a gente fechar o convênio e tudo mais, a gente vai fazer um treinamento já de imersão de pelo menos 36 horas para que a gente faça esse treinamento com várias pessoas e monte uma equipe maior de gestão de projetos e busque recursos que a gente ainda não tem. Você que está chegando agora aqui conosco no canal Bate-Papo Vale, estamos conversando hoje com o secretário de Serviços Públicos e, na verdade, secretário de Obras e Serviços Públicos, também vice-prefeito da cidade de Taubaté, Oliveira Neto. Estamos aí falando sobre a sua secretaria, sobre as obras que estão acontecendo, as obras que já foram finalizadas, enfim, aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E, é claro, você pode participar aí, viu, gente? facebook.com/Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale. Manda aí a sua pergunta que nós, com certeza, estaremos repassando aqui para o secretário, o Oliveira Neto, tá certo? Secretário, ontem nós já fizemos essa postagem, né, para Márcia. Nós já fizemos uma publicação ontem que o secretário estaria conosco e algumas pessoas lá do Barreiro, da Chácara Índia, né, mandou mensagem para a gente. Ô, Ralf, converse com o prefeito, lá, com o vice-prefeito, você que é secretário, se ele vai fazer alguma obra para a gente aqui na Chácara Índia, Chácara Dallas, enfim. Então o pessoal está querendo também essa informação, como é que está essa situação lá do Chácara Dallas e Chácara Índia. Só para o professor entender, do lado ali do Hotel Ibis, ali atrás da LG, então tem a rua que dá encontro lá com essa Chácara Dallas e Chácara Índia. E lá, no mês retrasado, o pessoal estava recapeando, não. Pediram com um amigo que tem caminhão que levasse a raspa de asfalto lá. E eles mesmos estavam jogando a raspa de asfalto na estrada. E por esse motivo ele já vem acompanhando o nosso canal e queria saber com vocês, da prefeitura. O da Chácara Índia, a gente esteve lá, teve um pessoal nosso que foi fazer uma manutenção no local, mas lá exige um planejamento maior para que a gente faça melhorias definitivas, né? A raspa de asfalto, ela ajuda em alguns pontos, mas ela não é definitiva. A gente tem que fazer um planejamento maior para que a gente consiga fazer um atendimento e deixe uma coisa definitiva para a população. Nós temos algumas limitações, às vezes o pessoal reclama, a gente precisa resolver tal coisa, mas assim, em terrenos particulares, a gente não pode atuar, né? A gente tem tido muita demanda de loteamentos que estão irregulares, que são particulares, para que a prefeitura faça uma intervenção. E a legislação não nos permite fazer intervenções em áreas particulares.
Então, é lógico, a gente tenta deixar a melhor forma possível, mas a gente não pode fazer obras em loteamentos que deveria ser o loteador ter feito, né? Nem é justo, porque o cidadão que paga imposto, ele tem o direito que a gente faça na área pública, que aproveita a todos. Então, tem alguns pontos que a gente tem essas limitações, e às vezes a população não fica meio receosa com isso, mas a gente tem indicado esses pontos, quais são os problemas, então estamos buscando a regularização de vários pontos, existem projetos de lei na Câmara Municipal e projetos que a gente tem desenvolvido para regularizar isso daí e a gente consiga fazer uma atuação melhor. Legal, gente. Então, participe aí com a gente. Tem muita gente que está entrando no meu Facebook, gente. No particular não tem como a gente poder saber as perguntas que as pessoas estão enviando, tá bom? Então, manda pra gente aí no canal Bate-Papo Vale, facebook.com/Bate-Papo Vale. Manda lá que a gente vai poder, então, saber as perguntas, as questões que vocês possuem aí, que a gente está com mais de 16 páginas aí acompanhando aqui o nosso canal. Então, vale a pena vocês mandarem as suas questões, tá certo? Secretário, em relação às obras de drenagem das chuvas aí, e enchentes, como são os trabalhos para este fim? Nós temos aí bairros como o Quinto das Frutas, que tem o córrego o quarto bairro inteiro, está completamente cheio de mato, e a gente até conversou com pessoas mesmo da prefeitura, que primeiro a CETESB tem que liberar, não é a coisa, vamos lá fazer e pronto, não, tem que ser da CETESB. Mas enfim, o bairro Quinto das Frutas, o bairro Marlene Miranda, enfim, que temos a questão também das questões da chuva, nós temos o viaduto da Daruma também lá, que toda vez que chove forte, aquele túnel da Daruma ali praticamente enche de água, não tem como a pessoa transitar. Enfim, como é que estão essa questão aí das enchentes da chuva? São muitas perguntas diferentes, respostas diferentes ao mesmo tempo. O túnel que tem lá, aquela passagem por baixo que tem próximo da Daruma, ali tinha uma bomba de escoamento, se não me engano, e aquilo lá estava com defeito, a gente já mandou consertar. Isso daí melhora, mas nós temos várias obras de escoamento de água que estão em andamento, que estarão em andamento, duas já estão, inclusive, sendo licitadas, já está com a licitação aberta, veio dinheiro do Estado, recursos do Estado, através do meio ambiente, do secretário Gabriel, que tem desenvolvido um excelente trabalho nessa área, né? E essas ruas, às vezes, as pessoas entendem de forma assim, às vezes o problema não é localizado ali, é um problema que vem de outros pontos, eu não digo nem atrás de tempo, mas porque assim, quando você tem uma canalização grande, depois diminui, você acumula água para trás, não aonde está diminuindo. Então, às vezes o problema não é lá onde está acontecendo, é em outro ponto. Então, nós já temos duas obras, mais ou menos 20 milhões, que estão para ser iniciadas, vai dar um pouco de trabalho para a população, vai ter que ter paciência, porque obra a gente vai ter que quebrar algumas coisas. Mas a gente vai resolver vários problemas com isso. No entanto, existem outros problemas que a gente tem que fazer. São obras com custo muito alto e a gente está buscando essas parcerias com o governo do Estado, o governo federal, não só por emendas, mas através de programas próprios do governo para que a gente solucione essas coisas. Mas uma coisa a gente tem que levar em consideração. Aqui em Taubaté, é lógico, toda enchente, toda vez que enche a água, é um problema muito grande. No entanto, aqui em Taubaté a gente não tem grandes riscos de vida, como acontece em São Paulo, por exemplo, e a gente disputa recursos com essas pessoas. Porque o que acontece? Aqui nós não temos rios que passam por dentro da cidade. Então, as enchentes, elas causam prejuízo, causam problemas, e a gente tem que resolver. Mas eles não têm correnteza, né? Então, a gente disputa recursos com pessoas que têm problemas maiores que o nosso. Pega, por exemplo, Franco da Rocha, o rio passa no meio da cidade. Cada vez que tem uma enchente, se entrar alguém na água, o rio leva, né? E a gente não tem esses problemas que o Estado, na hora de priorizar, ele leva muito em consideração. No entanto, esses projetos já estão sendo desenvolvidos, alguns já estão em fase de licitação, outros a gente vai fazer com recursos próprios, mas resolver todos os problemas ao mesmo tempo vai demorar um pouco. Secretário, tem até que vem na cabeça agora, que falando do túnel da Daruma mesmo, tem do lado da Atimac, seria a antiga SIAC, da Volkswagen, mas agora tem uma rua ali que atrás da Atimac, uma rua ali perto do túnel da Daruma. E muitos caminhoneiros reclamam, quando eles vão fazer o retorno para voltar para o Estoril, eles têm que fazer lá na Taubaté Veículos, porque não passa no túnel. Então, para eles poderem voltar para o bairro Estoril, tinha que ter algum acesso para eles poderem fazer esse retorno. E do lado ali da Atimac tem uma rua sem saída.
Não seria possível, sei lá, tentar conversar na prefeitura ou também com alguns órgãos para poder liberar aquela rua ali, para poder os caminhões voltarem para dentro do Quinto das Frutas, ali, Estoril, sair ali na última rua ali do bairro, acho que é a Rua 2 ali do Estoril, do Quinto das Frutas, para fazer esse retorno para os caminhoneiros? Você disse já do lado de lá da Dutra ou do lado de cá? Não, do lado de cá que vai sentido antes da Milprim. Antes da Milprim tem um galpão desativado ali, que seria da Volkswagen. Não, a Volkswagen não fez mais nada ali. Só que do ladinho desse estabelecimento tem uma rua. Só que dá de fundo com a Timac. E o pessoal fala que é a rua ali da Timac. Eu não sei porque... eu acho que eu sei o que você está falando. Então, não seria possível... Isso daí é uma questão de fazer uma análise, ver o impacto disso daí, ver até se aquele terreno que dá continuidade na rua já é da prefeitura, ou se vai ter que ser desapropriado. Eu sei que ali tem um planejamento já para que aumente uma avenida que leve até o distrito industrial. Tem um pedaço de um loteamento que foi feito lá, que tinha um pedaço de uma avenida, praticamente, né, que o próprio loteamento fez como contrapartida, no entanto, tem um planejamento para continuar aquela avenida, tanto mais para o lado da Independência, chegando ali perto da Daruma, quanto mais para o bairro que está crescendo lá, né, perto do Ibis, etc. Sim, que é o Jardim dos Parques, né? Jardim dos Parques. Então, tem um planejamento para ampliar aquilo ali e fazer uma ligação. Ali parece que já tem um condomínio que está sendo feito. Sim, já. Né? E isso daí vai trazer algumas avenidas, vai trazer algumas melhorias. E uma avenida que ligue esse ponto perto da onde é o frango assado ali na Dutra, sim, que ligue aquela rotatória que tem já perto da Baité, né? Para fazer um escoamento vindo para a avenida, para dividir esse trânsito, né? Porque há uma previsão que aqueles bairros vão crescer muito, né? Para que dividir esse trânsito, não mande todo mundo para a Avenida Independência, vamos dizer assim. E ali a gente consegue melhorar. No entanto, para passar de um lado para o outro também, isso depende muita coisa da linha do trem também, né? Da linha do trem e depende da Dutra. A gente não pode simplesmente fazer sem autorização do governo federal nessas áreas de ferrovia e rodovia federais, né? Mas isso está no nosso planejamento, são planejamentos que a gente tem que melhorar a mobilidade da cidade, mas ainda não temos recursos para isso agora. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O que está barrando um pouco aí a questão de a gente poder ter uma cidade melhor é a questão de a prefeitura, o atual governo Sérgio Victor pegou uma prefeitura já endividada, e aí a gente vê que recursos não tem como a prefeitura ampliar, por exemplo, fazer alguma coisa, poder ter recursos a mais, não tem como fazer isso. A única coisa que tem que fazer é receber emendas de deputados ou dos próprios vereadores, né? Então, vamos colocar assim, o problema maior da prefeitura está sendo falta de dinheiro? Olha, sim. No entanto, nós temos opções, e é isso que nós estamos fazendo agora. Primeiro, a gente tem que fazer uma economia, quando você está faltando dinheiro em casa, o que você tem que fazer? Cortar algumas coisas, não tem jeito. Né? Segundo, nós estamos planejando vender ativos da prefeitura que não são utilizados hoje. Por exemplo, terrenos, a gente conseguir maximizar a utilização de alguns imóveis nossos, para que a gente possa vender alguns imóveis. Né? Você imagina que você tendo dívida na sua casa, mas você tem alguma coisa que você pode dispor para vender. O cara que tem 2 carros vende um carro, etc., para pagar as dívidas que tem. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo. Já tem um projeto na Câmara Municipal, vendendo vários terrenos da prefeitura, para que a gente utilize esses terrenos, como um pagamento de dívida e a gente tem algum recurso a mais para investir nas melhorias do município. E buscando a nossa, vamos dizer assim, como eu já tinha falado anteriormente, buscando o treinamento das nossas equipes, melhorando a nossa formação em alguns pontos, para que a gente consiga desenvolver bons projetos e buscar recursos externos em programas do governo municipal, estadual. A gente viu que a prefeitura tinha poucos projetos adequados e buscava muito pouco recurso externo. Existe muito dinheiro no governo federal, existe muito dinheiro no governo estadual que está disponível. No entanto, o município ele tem que se habilitar para isso, ele tem que estar em condições de receber esse dinheiro, né? Não pode ter problemas com certidões, etc. E tem que ter bons projetos. Você imagina que só no estado de São Paulo são 627 cidades, se não me engano. Todos eles apresentam algum tipo de projeto do governo estadual. Né? Ele não tem o recurso para todos. Então, a gente tem que fazer bons projetos que justifiquem o investimento no município e assim a gente consiga buscar recursos. Né? E a gente vê que em Taubaté não tinha essa, vamos dizer assim, essa
essa vontade de buscar tantos recursos externos. Agora a gente está treinando o nosso pessoal para isso, melhorando nossa gestão de projetos, para que a gente possa efetivamente buscar recursos. É que assim, os projetos demoram para ser feitos e demoram para vir. Então, as coisas não se resolvem tão rápido quanto as pessoas imaginam. Eu vi que a gente entrou na prefeitura, por exemplo, e no mês o pessoal já estava querendo que a gente resolvesse todos os problemas. Infelizmente, a gente não tem varinha de condão ainda. A época do repórter não... Se funcionasse na prefeitura, seria maravilhoso, mas a gente não consegue ainda. Né? Então... Secretário, acho que muitas pessoas, né, vários vereadores falam, foi enviado emenda tal, tanto dinheiro para a prefeitura, onde ele vai esse dinheiro? Só que as pessoas não entendem que, por exemplo, se o deputado lá envia dinheiro para a saúde, se o dinheiro não for investido na saúde, aquele dinheiro já não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar então, nenhum, se receber dinheiro para a Secretaria de Obras, é para a Secretaria de Obras. E a gente vê que hoje em dia os deputados estão enviando mais dinheiro para educação, saúde, do que enviar dinheiro justamente para a prefeitura fazer algo a mais, tipo na questão de solucionar problemas de bairros, né? Sim, a saúde aparece bastante, né? E é um problema, não que não precisa, a saúde precisa de recurso. Bastante, aliás. A educação também aparece bastante e ocupa bastante gente. Mas, assim, é mais fácil dele justificar a vinda desse recurso. Né? E haja visto, assim, o deputado ainda traz recurso do Estado. O vereador, quando faz uma emenda, é o próprio recurso da prefeitura. Não é, ele só fala onde que ele tem que encaminhar. Né? Não é recurso que vem a mais. Sim. É o nosso recurso e ele só indica onde que ele quer que vá. Né? Então, o dinheiro que a gente faz a captação externa, na realidade, são de deputados federais e estaduais. Então, tem vindo alguns recursos, a gente tem deputados que são mais próximos da gente, por exemplo, você pega o deputado do Novo, que é o Léo Siqueira. O Léo Siqueira já encaminhou para a gente mais R$ 1 milhão em emendas. E todas as emendas estão sendo executadas de acordo com o que ele foi solicitado. Muita coisa da saúde, sim, mas trouxe coisas também na área de investimento, de infraestrutura, que são ruas que a gente vai fazer ou a primeira vez o asfalto, ou a gente vai fazer melhorias na via. Né? Muita coisa é de infraestrutura, né? E uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem, existe um projeto da Sabesp de ampliação da rede, né? De água e esgoto. E nossos distritos industriais, boa parte deles não tinham esse saneamento básico. E isso impedia que muitas indústrias se instalassem aqui. Porque a indústria, quando ela vem, ela precisa de uma infraestrutura mínima, senão ela não consegue aprovação na CETESB, ela tem uma série de dificuldades e tem custos a mais. Aí iam para outros municípios. Isso daí influencia tanto a parte de infraestrutura do município, mas também geração de emprego. Né? Quando a indústria não vem para cá, ela vai para outro lugar e contrata gente de outro lugar. Então, parece que não, mas uma coisa está ligada à outra. Então, a gente tem, agora a Sabesp está ampliando essa rede nas áreas industriais, para que a gente consiga melhorar a nossa infraestrutura, para que a gente traga mais indústrias. Trazendo mais indústria, a gente traz recursos para o município, porque essas indústrias pagam impostos, e principalmente a gente traz mais emprego. Quando a nossa população tem bom emprego, ganha bem e está empregada dentro do município, ela tem dinheiro para gastar, então melhora o comércio. A gente tem mais impostos pagos no município, a gente consegue melhorar a nossa infraestrutura e é uma melhora para todo mundo. Isso vem já desde a infraestrutura, vem do início da infraestrutura de água, luz, de esgoto que está sendo feito. Para quem for lá no distrito do UNA 1, por exemplo, vai ver várias obras da Sabesp, que são todas as coisas que a gente está fazendo em apoio, mais uma vez, com o secretário Gabriel, que é do Meio Ambiente. Legal, gente. Você que está participando aí com a gente, agora são 11 horas e mais 24 minutos. O pessoal citou, fala horário aí. Pronto, gente. Então, falando horário para vocês aí, viu? 11 horas e mais 24 minutos. Estamos aqui na Câmara Municipal de... Câmara não. Estamos aqui na Prefeitura aqui de Taubaté, aqui no Bom Conselho. Estamos conversando com o secretário de Obras e Serviços Públicos. E você quiser, então, participar com a gente, pode mandar a sua questão também, tá bom? Secretário, em relação aí à Sabesp, né? A gente vê que muitas vezes a Sabesp faz obras no nosso município, mas não informa onde vai fazer, enfim. Está tendo uma obra aqui agora, à frente aqui, fazendo propaganda já para o Juca Pneus. Se quiser patrocinar a gente, beleza, viu? À frente aqui do Juca Pneus, a Sabesp está mexendo aqui. E está um transtorno lascado ali, questão de trânsito. Como é que está essa relação Sabesp-Prefeitura? Está
tá legal essa conversa entre vocês e essa relação mesmo de poder divulgar as obras onde vão fazer. Será que não seria possível a Sabesp fornecer esse tipo de informação para a prefeitura? A prefeitura colocar no seu site para saber, de repente, a pessoa está andando pela cidade, deixa eu andar lá, saber qual rua que está com o problema. Será que tinha como a prefeitura conversar com a Sabesp? Olha, pessoal, não foi combinado, não. Semana passada, na quinta-feira, nós tivemos uma reunião na Sabesp, na regional, lá em São José dos Campos. Houve uma alteração de diretor lá da regional. Inclusive, aqui o diretor de Taubaté, eu acho que ele foi promovido, está indo, inclusive, para outro local, e está vindo um outro gestor para cá, para Taubaté. Mas uma das cobranças que nós fizemos foi exatamente essa, para que elas aumentem a divulgação dos locais. Eles têm mandado um informativo para a prefeitura. A prefeitura vai incluir isso, já tem incluído isso no site dela, mas para que a gente melhore essa comunicação com a população. A Sabesp, o que acontece? O encanamento aqui da região é muito antigo, né? Principalmente na área central da cidade, em alguns pontos. Eles estão substituindo todo o encanamento, porque essa água suja que aparece para a gente, essa água que às vezes quando eles fazem alguma reforma ou falta energia, principalmente, a água fica colorida, que ninguém gosta, e tem acontecido com muita frequência em Taubaté. Parte desse problema, né, e segundo relatos da própria gestora lá, 80% desse problema, ele decorre de uma tubulação antiga, né? A tubulação, alguns pontos da tubulação eram metálicos, estava com ferrugem, estava com sujeira, então eles estão substituindo toda a tubulação na área central, né? Isso traz alguns transtornos, é lógico, mas isso traz também melhoria do serviço depois. O que estava faltando mesmo é a gente fazer uma divulgação mais forte em relação a isso daí, para que as pessoas se preparem para isso e já busquem outros caminhos para que não fique preso no engarrafamento. Mas, no entanto, isso daí já faz parte da cobrança que a prefeitura vai ter da Sabesp e o reconhecimento da própria Sabesp de que ele tem que melhorar o seu serviço. Então, essas obras de troca da tubulação, segundo que eles estão trocando toda a tubulação de boa parte da cidade, isso vai trazer os transtornos, vai trazer melhoria, como eu falei, mas eles, além disso daí, eles estão comprando um equipamento, porque o que acontecia em relação a essa água suja? Cada vez que acabava a energia, a bomba de sucção deles parava. Aí a água voltava, né? E voltava, depois quando começava de novo, ela vinha suja, né? E isso daí gerava esse transtorno todo e espalhava pela cidade. Então eles já estão, a prefeitura já notificou, já cobrou, já conversamos, fomos lá pessoalmente conversar com eles mais uma vez, e eles estão comprando esses equipamentos para que tenha uma bomba a mais e um motor de gerador de energia para suprir essa falta. Então, cada vez que faltar a energia por algum motivo, eles conseguem um acionamento automático do outro e não para o bombeamento de água, que não vai gerar esse retorno, né? Então, esses dois pontos serão feitos e devem sanar esse problema a médio prazo, pelo menos, dessa questão da água, né? Mas isso daí também tem a questão do aviso, e isso daí a gente já está melhorando, a gente já falou, inclusive, com o pessoal da comunicação, e eles garantiram que eles vão passar essas informações para a gente colocar no site e conseguir divulgar para toda a imprensa também. Ô, Érica, já eu passo essa pergunta para você, que você fez aí, que então esse pouquinho grande, daí já faz só para não terminar essa questão da Sabesp, e já vai pela sua pergunta aí, tá bom? Ô, secretário, aqui lá no bairro Quinta das Frutas, eu falo isso porque eu sou da região, Estoril, Quinta das Frutas, São Gonçalo, enfim. Ali no bairro Quinta das Frutas foi feito, todas as ruas foram feitas o recapeamento. Depois desse recapeamento, aí foi aprovado que a Sabesp poderia fazer a questão do chegada de água para as casas lá, rede de esgoto, enfim. Só que com esse trabalho, eles quebraram praticamente todas as ruas do bairro Quinta das Frutas. E nessa questão, eles mexeram de um lado, por exemplo, se fosse uma rua de mão dupla, eles só fizeram de um lado, o lado direito da via, a outra via praticamente destruída. Eu cheguei a conversar com o pessoal que estava trabalhando nessa Sabesp, eles falaram, não, a gente só faz o recapeamento na onde que a gente está fazendo o serviço. Daí o restante, ou seja, a lateral do lado esquerdo da rua completamente destruída. E aí o pessoal, por exemplo, os motoristas, para não passar no buraco, usam então a contramão. Então, como que está essa relação da Sabesp? A prefeitura vai lá, faz o serviço de alamento asfáltico, aí a Sabesp tem que fazer o serviço, quebra todo o asfalto, enfim,
Como é que está esse tipo de trabalho? Isso daí foi outra cobrança que nós fizemos com eles. Isso daí já é um problema antigo, né? Sempre aconteceu quase. Eu lembro que já desde a época do pai do Bernardo Ortiz, José Bernardo Ortiz, ele já brigava muito com essa Sabesp em relação a isso daí. Né? Depois o Peixoto aconteceu a mesma coisa e o problema ele vem recorrente. A gente já conversou com eles, uma coisa que a gente tem cobrado bastante deles é que o que acontecia, né? Eu espero que isso a gente consiga resolver. Quando ele quebra o encanamento, ele conserta só aquele ponto. Isso. Né? E isso daí gera uma destruição muito rápida do que ele foi feito. O que nós temos cobrado deles, e a gente tem cobrado, tem fiscalizado, na verdade, é que ele faça uma parte bem maior do conserto. Então, ele tem que, se ele abrir um buraco, ele tem que fazer uma área bem maior do asfalto para que isso dure mais. Porque se ele faz só um pedacinho, a chance disso daí começar a quebrar, de novo, é muito rápido. Né? E isso daí que tem gerado tanto buraco na cidade. Né? Isso daí a gente tem cobrado, a gente tem visto muitos locais que eles já estão fazendo da forma correta, mas a gente tem que fiscalizar, olhar e vigiar o tempo todo. Isso aí é a função de você, gente. Você que está aí do outro lado, né? De repente, tá sabendo fazendo um trabalho aí na sua rua, mas depois chegar a reclamar. Não, gente, hoje em dia tem um aplicativo chamado UnDoc. Baixa o aplicativo aí no seu celular. Ah, mas lá aparece todo o mundo inteiro. Sim, mas depois você coloca lá a Prefeitura de Taubaté, aí vai ser só a Prefeitura de Taubaté. Então, quando você tiver alguma demanda, manda lá no UnDoc, gente, que é só assim a Prefeitura sabe o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, enfim, porque não adianta nada você levar só para os vereadores, o vereador tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, a Prefeitura, na verdade, a Prefeitura que tem que saber o que precisa ser feito. Então, manda aí para o UnDoc, acessa lá o UnDoc, baixa o aplicativo do seu celular, lá você pode mandar foto, vídeo, o que você quiser, só você mandar lá no UnDoc, o pessoal, a Prefeitura vai verificar o seu. Se você pensa que a Prefeitura não vê, a Prefeitura vê sim, viu, gente? Então, manda lá a sua questão no UnDoc, tá certo? Antes da gente continuar a seguir aqui o nosso bate-papo, tá aqui a Érica Rodrigues, bom dia. Você, como vice-prefeito, o que acha deste corte de 7% das merendas escolares? Qual o impacto que você acha que vai sofrer as crianças com essa redução, com esse corte? E por que dessa redução? Não tem nada a ver com a sua área, mas enfim, uma opinião sua. Na realidade, sobre esse assunto eu não posso falar, né? Porque, primeiro, que eu não participei desse planejamento. Com certeza tem uma razão de ser. E como isso daí está na pasta da educação, ela é muito específica para eu poder fazer qualquer comentário de uma coisa que eu não sei. Seria negativo da minha parte tentar falar uma coisa que eu não acompanhei, para falar a verdade. Então, Érica, a gente vai conversar com a secretária de Educação, né, para a gente poder entender sobre essa questão, mas aí para o próximo mês a gente está tentando agendar aí para a gente poder conversar, falar sobre as ações também da Secretaria de Educação para a nossa cidade de Taubaté, mas isso fica aí para o mês que vem para a gente poder falar sobre educação aqui na nossa cidade de Taubaté. Prefeito, as obras em nossa cidade, né, e a maioria foi do governo anterior, na verdade, foram financiadas a questão do CAF, né, esse recurso municipal, mas falando dos recursos municipais, federais e também do nosso estado, como é que está sendo esse financiamento? Vocês estão fazendo algum tipo de financiamento? Vocês estão pagando a questão do CAF e tudo corretamente, enfim? E essa questão do que o governo anterior foi feito, esse financiamento do CAF, acho que, na opinião do senhor, foi um erro de estratégia de poder fazer um financiamento desse, ainda mais em dólar, e a gente vê o valor que está o dólar hoje em dia? Olha, não posso dizer que foi um erro. Talvez a forma que eles aplicaram não foi a mais adequada. O que acontece? O município até precisava de recursos, foi uma forma que ele conseguiu, não foi só Taubaté que fez, outros municípios fizeram. O problema é que, assim, mesmo com financiamento tão caro, foi feito num prazo muito curto, né, que o município não tinha condições de arcar com esse pagamento, e como não tem arcado, né, o governo passado praticamente não pagou nada. Né? Então, o prazo foi muito exíguo, foi muito pequeno. Você imagina você fazer um empréstimo, você está apresentando um recurso no banco, você faz um empréstimo e põe lá 60% do seu salário que você vai pagar por mês, você não vai pagar. É meio que já previsível que vai te faltar por alguma outra coisa. Então, foi isso que aconteceu. O prazo foi muito pequeno e não resolveu os problemas maiores. Os problemas de infraestrutura da cidade, que iria fazer buscar mais recursos, buscar mais empresas, mais emprego, mais impostos sendo pagos pelo município e mais emprego para o nosso cidadão ter mais recursos, não foram feitos. Então, não resolveu os problemas
e nós ficamos com uma dívida muito grande. Então, talvez o empréstimo não tenha sido o maior problema. O maior problema foi o prazo e a execução dessas obras que não resolveram os problemas do município. Tanto que o município não desenvolveu melhor por causa disso, né? Então a gente se endividou e gastou mal. Traduzindo. E a gente falando sobre a questão do Estado e também do governo federal, o governo federal vem ajudando bastante a prefeitura em relação aí de o que a prefeitura está sofrendo hoje em dia, questão de dinheiro, né? E o Estado também, o governo Tarcísio também auxilia bastante a prefeitura em relação a isso também? Sim, tem auxiliado, sim, não posso reclamar não, tanto o Tarcísio quanto o governo federal tem aportado recursos dentro dos limites, mas também dentro dos projetos existentes, né? Aquilo que a gente falou, tudo que a gente for pedir de recurso para o governo federal ou estadual, a gente precisa ter os projetos bem feitos para que a gente consiga um planejamento adequado e consiga executar, né? E Taubaté não tinha tantos projetos assim protocolados. E os projetos deste ano, os recursos ainda não saíram, né? Então a gente vê que a gente pode buscar muito mais recursos, tanto do governo federal quanto estadual, mas demanda desses projetos que a gente tem que ser feito. É isso aí, gente. Estamos conversando hoje então, com o secretário de Obras e também Serviços Públicos aqui na cidade de Taubaté, também vice-prefeito aqui da cidade de Taubaté. Estamos falando aí sobre a sua pasta, a pasta de Obras e também Serviços Públicos, sabendo o que foi feito, o que está sendo feito e, é claro, sabendo do que o seu dinheiro aí está podendo ser usado aqui na nossa cidade de Taubaté, é claro, para a gente poder ter uma cidade melhor. Secretário, há algum projeto específico para áreas mais afastadas do centro da nossa cidade, né, que foram esquecidas por gestões anteriores, por exemplo, aí o Barreiro, lá os Sete Voltas também, enfim, lá no Rio das Antas também, enfim, quais as regiões mais afastadas do nosso centro da cidade? Quais obras vocês estão realizando? Bom, a estrada Sete Voltas, ela vai ser todinha refeita, todinha recapeada, ela vai aumentar a largura dela. Em alguns pontos nós vamos ter que tirar até o poste do local, vamos ter que deslocar algumas cercas, etc. Mas é um recurso que está vindo do governo do estado. O DR tem sido feito, que está envolvido diretamente com esse projeto. O recurso é deles, né? Eles estão fazendo essa obra em apoio com a prefeitura. Então, o que a gente faz? A gente está abrindo o caminho para eles, para que eles venham com a obra, né? Então, o Sete Voltas já iniciou a execução. O Rio das Antas, a gente também tem um projeto já desenvolvido, que deve ser feito, se não esse ano, ou ano que vem. E nós temos ainda projetos feitos para captação de recursos, que a gente está protocolando esse ano, junto à Secretaria de Agricultura, aliás, ao Ministério da Agricultura, lá do governo federal, para buscar recursos para ampliação da nossa malha viária. Vocês imaginem que a área rural de Taubaté tem 600 quilômetros aproximadamente de estradas rurais. São muitas estradas, são muitos caminhos. Mas os principais, a gente pretende fazer o asfaltamento, ou o recapeamento, ou melhora, até para que a gente tenha uma melhora de escoamento da nossa produção rural, né? A gente vai investir bastante na área rural. A gente tem três equipes que trabalham diretamente. O gestor da área rural lá é o Rodolfo, que conhece tudo na área rural, conhece todo mundo, conhece muito bem os problemas, tem feito um excelente trabalho e tem nos ajudado muito com isso. Então, ele, juntamente com as nossas equipes, a gente está com um projeto agora de contratação de reeducandos, né, no sistema carcerário, para que a gente amplie a nossa mão de obra e consiga ter mais investimento, inclusive na área rural, para limpeza, para conservação de vias, para capina, para abrir. Tem estradas que o mato está quase tomando conta e a gente não tem tanta gente assim para limpar toda essa área ao mesmo tempo. Então, falta mão de obra e a gente está fazendo essa contratação, a gente deve fazer esse convênio agora para o próximo mês, para que a gente amplie essas equipes e a gente consiga dar uma resposta mais rápida para eles. Gera um custo muito alto a prefeitura fazer esse acordo com os detentos para poder fazer esse tipo de trabalho? Ou gera um custo à prefeitura ou não? Olha, o custo gera, sim, mas ele também traz muitos benefícios. O que acontece? É mais barato a gente contratar essa mão de obra do que uma empresa privada. E a gente está com um programa um pouco mais inclusivo, vamos dizer assim. A gente tem uma visão bastante humanitária em relação a esse tipo de trabalho,
a gente vê em outras prefeituras, não digo nem só em outras gestões, em que vê isso daí como mão de obra barata. A gente está vendo mais do que isso. A gente tem feito parceria com algumas igrejas, em que as pessoas das igrejas que vai fazer faz visitas aos presídios, até para conversar com os presos, para uma melhora, uma saúde espiritual, vamos dizer assim, dos presos. Eles vão fazer alguns treinamentos com esses presos, né? Treinamento de capina, treinamento da parte elétrica, de pedreiro, etc. E a gente vai trazer essa mão de obra, vai servir, a prefeitura vai servir como um laboratório para eles, né? Eles vão poder exercitar isso que eles estão aprendendo. Diminuir a pena também, né? Diminuir a pena, tem a remissão, a cada 3 dias trabalhado, um dia de diminuição de pena, mas eles aprendem também um ofício, depois a gente vai fazer, vamos dizer assim, um book do serviço que eles fizeram e apresentar para as construtoras ou para as empresas que trabalham com essa área. A gente sabe que o mão de obra de pedreiro, servente de pedreiro, capina, hoje em dia, jardinagem, está em falta no mercado, né? A gente vê que esse pessoal não para, estão com a agenda cheia, né? E é uma oportunidade que a gente tem que dar, ensinando os presos que não sabem fazer esse tipo de serviço, eletricista, residencial, para que quando eles saírem do serviço do sistema prisional, eles tenham uma condição de buscar emprego. E a gente vai oferecer esses presos, principalmente aqueles que se deram melhor com o tipo de trabalho, para que tenham uma oportunidade de contratação, né? A gente vê, às vezes a pessoa pensa, o cara saiu do serviço do sistema penitenciário, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir emprego, né? Mesmo que ele queira melhorar de vida, eu quero sair do mundo do crime, eu já paguei a minha pena, etc., né? Ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir emprego fora, por preconceito, por uma série de questões, né, que nem recriminam, mas acontece. E a gente a gente conseguir uma melhor opção para ele, uma oportunidade que ele tenha de melhora de vida, de melhora de situação, que a gente vê o cidadão como um todo, né? Tanto a parte física, a parte mental, mas também a parte espiritual. A gente conseguindo ajustar essas 3 questões, a gente melhora bastante o cidadão e diminui a criminalidade do município também. Gente, estamos aí caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, porque vai ser o finalzinho, gente. Faltando aí, deixa eu ver, faltando aí 9 minutinhos para encerrar aqui o nosso bate-papo. Secretário, gostaria que o senhor falasse também que lá no Jardim do Parque, a gente até começou a falar sobre outro assunto, mas agora é um assunto diferente, sobre o parque, deixa eu ver, Jardim do Parque Taubaté e também Jardim do Parque Castanheiras, né? Existe ali um parque que foi construído ali para a população, na verdade, chamado Parque Martins. É o nome do parque para o pessoal no Piracangaguá. Em um local seria ótimo, então, para caminhada, de repente a pessoa juntar a família, caminhar, enfim, lá. Só que está completamente cheio de mato, ou seja, está abandonado lá essa praça. Seria como o senhor poder, junto aos serviços públicos, poder fazer essa limpeza lá dessa via que o pessoal pode caminhar lá? Iluminação está muito precária, a iluminação, o pessoal pediu iluminação já desses 2 loteamentos. O pessoal pediu lá que está muito fraca a iluminação lá, o pessoal está pedindo mais iluminação. Fica entre o Hotel Ibis e a... passa o Ibis, daí tem a rotatória, tem o primeiro condomínio, daí tem o parque, e aí tem esse outro condomínio que é o último lá. Então, entre esses 2 parques, entre esses 2 residenciais, tem um parque no meio. Tem para a criançada brincar. Isso daí a gente vai ter que dar uma analisada, que assim, o que eu imagino que ainda tem pouca gente frequentando esses locais, então a gente tem dado prioridade mais para a central, né? Nós temos vários locais que a gente tem que
Pronto, gente, voltamos aí, gente. Ó, a gente estava falando, então, sobre a questão lá da limpeza. A limpeza lá no bairro, então, Jardins do Parque, que fica lá depois do Hotel Ibis, né? Então, lá no bairro Piracangaguá, a gente está falando que lá está cheio de mato, enfim, precisava fazer uma limpeza lá. Caiu a internet, mas já voltou, tá tudo normalzinho, enfim. Então, secretário, pode continuar, então, sobre a questão... Continuando aquilo que ele está falando. A gente está fazendo por prioridades lá, a gente vai dar uma analisada até nessa situação do parque. Ainda tem pouca gente frequentando. A gente deu uma prioridade agora, no início do ano, né? Essa parte de capina, por exemplo, a educação estava sem contrato de capina. Fazia desde julho que estava sem, julho do ano passado. Então, o mato estava imenso dentro das escolas. Então, nós ficamos janeiro inteiro só limpando as escolas, praticamente. Tinha até equipe na rua, mas tinha pouquíssimas equipes na rua. Então, a gente ficou janeiro inteiro fazendo só isso. E em fevereiro, começamos a limpar a cidade. Então, a gente está limpando, vocês estão começando a ver os resultados. Ainda a cidade tem muito lugar para limpar, né? Até porque estava crescendo muito rápido, agora deve diminuir um pouco melhor. Mas em 15 dias a gente tinha que limpar. Todo lugar que a gente voltava, 2 semanas a gente tinha que voltar. Agora a gente está deixando a cidade mais ou menos estruturada para que a gente consiga fazer uma manutenção mais adequada. A educação já fez um contrato próprio, então a parte das escolas, a própria educação está fazendo. E agora a gente vai começar a investir nas praças e parques, né? A gente vê que tem muitas praças na cidade e as praças elas estão ruins. Não é só a questão da capina em si, mas a manutenção do parquinho, a manutenção dos bancos, tem muita coisa que tem que ser feita. Então a gente está finalizando, estabilizando a parte de capina, montando as equipes para fazer manutenção de praças. Aí a gente vai partir para manutenção de limpeza, de troca de parquinho, de melhora dos parquinhos, pintura de guia e uma série de coisas focadas a praças e parques. Aí, com certeza, a gente vai chegar lá e vai fazer toda a diferença. Mas é assim, a prefeitura, eu costumo falar, eu já falei várias vezes isso, é um grande transatlântico, né? Para você mudar de direção, você começa a virar aqui, você vai ver lá a mudança lá na frente, né? Você não consegue fazer isso tão rápido. E outra coisa, tem 4 anos para vocês poderem realizar esse trabalho. Então, muita população está querendo... Vocês entraram ontem, já que faz amanhã. Então, não é bem assim. Eu até entendo, as coisas têm pressa, né? As pessoas têm pressa. Perto da minha casa tem que estar bem, tem que estar bom. Eu até entendo essa situação, mas assim, nós vamos chegar lá. Secretário, a última questão é como é que está a questão dos PEVs? Muita gente, queria PEV aqui, queria PEV ali. Ontem mesmo, publicaram no Facebook e eu sou muito taxativo nessa questão. Eu acho que não adianta nada você cobrar do poder público, mas você está vendo seu vizinho lá, jogando lixo ali na porta da sua casa, no meio da rua, e você não vai falar nada, e a culpa é da prefeitura? Então eu penso assim, primeiro, gente, olha ainda do lado da sua casa, seu vizinho, se pelo menos faz a coisa certa, limpa pelo menos o seu terreno. Se a pessoa não limpa nem o seu terreno, como é que a pessoa vai poder cobrar da prefeitura? Então, mas enfim, sobre essa questão de PEVs, como é que está a nossa cidade? Tem poucos PEVs ou, na verdade, vocês não fazem mais porque não tem recursos para poder construir mais? Os dois, né? Tem poucos, a gente tem 14 PEVs na cidade, não são tão poucos assim, mas precisa de mais. Isso daí eu não tenho dúvida. Nós estamos com uma limitação muito grande em relação aos PEVs, que é o seguinte: quando foi feito o contrato com a Taubaté, ele previa uma série de serviços que a ECA teria que fazer. Só que a prefeitura começou a cortar e cortou vários serviços. E parte dos serviços, ele não cortou o serviço em si, mas ele cortou a quantidade de coisa que era feita. Então, qual que é hoje a maior limitação que nós temos? A quantidade de caminhões contratados da ECA Taubaté para retirada de material do PEV, ele está sendo insuficiente. A gente já aumentou o número, mas falta recurso para que a gente volte ao contrato original, né? Vocês terem uma ideia, a previsão original de quantidade de caminhões para retirar esse material do PEV era de em torno de 15 caminhões. Hoje nós estávamos com 3, hoje nós estamos com 7. Né? Então, é muito menos do que realmente precisa. Então, o que a gente tem feito? Fazer um esforço orçamentário para diminuir alguns custos e a gente consiga aumentar o número de caminhões de recolha de material do PEV. Isso tem acontecido não só em relação à falta de PEVs e a gente ampliar essa rede, mas também, muitas vezes, demora muito para recolher o material do PEV e o PEV está lotado. A pessoa chega lá e não tem mais onde colocar as coisas. Aí joga na frente. Aí acaba jogando em um lugar errado. Nós temos outras opções, existem PEVs que têm tido menos procura, às vezes o cara trocar de PEV, o cidadão trocar de PEV, ele consegue
levar, que normalmente ele quer fazer o mais fácil para ele, né? Mas a gente está fazendo esse esforço orçamentário para que a gente consiga aumentar o número de caminhões e deixe os nossos PEVs melhores. Paralelo a isso, nós temos um projeto para passar a administração, se não todos, de alguns PEVs, para as cooperativas. Então, a cooperativa, ela tomar conta do PEV, a parte do reciclado, ela fazer a recolha e a gente fazer a recolha só da parte que não é reciclável. Então, não deixar também tudo as custas da cooperativa, isso seria justo. Eles estão lá para manter o emprego das pessoas que trabalham lá, né? Então, a parte que eles não utilizariam, a gente continuaria recebendo, mas o dano destino, mas com isso você consegue diminuir a quantidade de coisa que a gente recolhe. E ele já recolhe o reciclado por eles, né? Também já é uma opção. E assim que a gente conseguir o número adequado de caminhões para recolha, a gente construir novos PEVs, né? A nossa meta é que hoje nós temos 14, que a gente construa mais 6. Para isso eu preciso ter recolha. A questão é de logística e recurso para logística. Essa é a realidade, para que a gente consiga melhorar mesmo esse tipo de serviço. Porque ali na região do Estoril Continental, ali não tem nenhum local para a gente que possa fazer esse destino. Então, um lugar que seria bacana, não sei se é bacana, mas ali eu acho que não sei se é da Prefeitura ou é justamente da CESP, né? Que é ali atrás do Continental, no Jardim Continental 3, ali o pessoal joga tudo quanto é coisa. Né? E até na gestão anterior eu até tinha pedido para o pessoal colocar uma câmera de vigilância para o pessoal lá que joga tudo quanto é coisa de lixo lá. Enfim, ter colocado, construído um PEV ali, ou se não até colocar caçamba para o pessoal jogar. Lá está dentro do nosso planejamento, outro local aqui próximo, Tangará, perto do São Gonçalo, depois do São Gonçalo. Sim, o Vale dos Bandeirantes ali. Também é um ponto importante para a gente criar novos PEV, ou outro PEV, e mais outros pontos da cidade para que a gente melhore essa quantidade. Mas assim, nós estamos fazendo um desenvolvimento, um projeto efetivo de reestruturação dos PEVs atuais e de ampliação de outros. Mas a questão maior de custo que a gente está tendo é a questão da logística, da recolha, da quantidade de caminhões para recolher. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, o que o senhor gostaria de acrescentar nesse papo bacana que a gente está tendo aqui hoje? Suas considerações finais. Bom, o que eu gostaria de acrescentar é assim, nós estamos trabalhando por vocês, estamos tendo o mais transparente possível, né? Eu tenho mostrado bastante coisa que a gente tem feito, mas tem muito mais por trás disso daí. E estamos efetivamente querendo que a cidade melhore. Taubaté parou no tempo, muito tempo. Isso daí a gente já falava desde a época da campanha, mas é verdade. E todo mundo percebe isso, né? A gente vê outras cidades se desenvolvendo bastante. Mas acredito que a gente vai fazer a diferença. E eu espero que Taubaté esteja muito melhor daqui a 4 anos. Secretário, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, que o senhor possa fazer um bom mandato, porque a gente queremos sim que a nossa Taubaté dê certo, está dando certo, que eu passo andando pela cidade toda. A gente vê o trabalho que a Prefeitura está fazendo. Embora muitas pessoas não vejam o trabalho da Prefeitura, mas a gente vê, não puxando o saco da Prefeitura, a gente não está aqui para fazer isso, mas a gente tem que ser certo e correto. Então a Prefeitura está fazendo, a gente está vendo tudo quanto é lugar, tem obra da Prefeitura, então que vocês continuem esse trabalho maravilhoso que está sendo na cidade de Taubaté. Amém, que Deus permita que a gente consiga. Amém. Tá, então, gente, conversamos hoje com o secretário de Obras e Serviços Públicos aqui na cidade de Taubaté, foi um papo super bacana. Amanhã a gente vai conversar com uma neuropsicopedagoga, vai conversar com a gente amanhã, na quarta-feira, não lembro, na quinta-feira vamos falar do Dia do Abraço e na sexta-feira a gente vai falar com o mestre de Kung Fu, o nosso amigo Kleber Souza. Tá certo, gente? Um beijo e um abraço no coração de todos vocês, fiquem com Deus, estaremos aí de volta, então, amanhã no mesmo horário, e nesse, pessoalmente a gente fala, né, no mesmo bate-canal, viu? A partir das 11 horas da manhã. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês, agradecendo a Bilili Consultoria, um abraço, Bilili, pelo apoio aqui no nosso canal, e também Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia, lá em São Luís do Paraitinga. Um beijo, um abraço, gente, boa semana, começando a semana de entrevistas aqui no canal Bate-Papo Vai. Um beijo, um abraço, tchau!